3. Vamos lá. Bom dia, tá, pessoal? Hoje vamos trabalhar aí com a proposta também em relação à definição de traços, e aí a gente vai trazer também uma proposta bacana sobre um vídeo com a referência lá da Ofélia, né, do ilusionismo, fazendo com que você crie também alguns aspectos e efeitos 3D em relação à pele. Eu acho que com essas propostas, com essas temáticas, você consegue dar muito mais ênfase e realidade no que você tem como referência na tua proposta, tá? Independente se ela tem ou é necessário esse efeito 3D, mas quanto mais realista, bem mais interessante, porque cria também uma qualidade maior no serviço, no teu processo também de construção, tá? Vamos iniciar com a forma... Vou trabalhar com tintas líquidas, tá? E aí a gente vai definir um pouquinho o que temos em relação a alguns traços de como é que eu crio, o que é interessante eu utilizar muita pressão no meu pincel. Quando eu coloco muita pressão no meu pincel, eu vou estar concentrando o produto sobre a base que eu estou e depois eu venho criando o processo de esfumado só com o movimento sendo suavizado, tá? E aí daqui a pouquinho eu vou fazer uma demonstração simples e a gente vai ver o vídeo em relação à proposta que foi criada também em função disso. Esse pincel é um pincel tradicional, a gente na verdade encontra ele em materiais de escola, tá? Tem de todos os tamanhos, maiores e menores. Quanto maior, maior cobertura. Quanto menor, melhor a precisão. Tem esses pincéis aqui específicos que a gente chama de pincel redondo, que ele tem essa pontinha que criamos também algumas formas em relação a utilizar alguns detalhes como rosas, como os tracinhos arabescos, tá? Movimentos, isso facilita muito no processo também de desenvolvimento de algumas técnicas, tá bom? Bom dia, Leidiane, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Show. Temos aqui um menorzinho, tá? Pincelzinho reto, que na maquiagem social temos também algumas particularidades. Tem alguns kits que vêm, ó. Esse é menorzinho. Aí, né? E aí eu consigo encontrar na maquiagem social, tá? E aí, quando eu trabalho com essa proposta, existe alguns pincéis língua de gato que conseguem me trazer esse tipo de traço, esse tipo de referência, tá? Vou levantar aqui para mim fazer a definição aqui no meu braço e depois eu venho para o rosto e aí a gente finaliza com a utilização. E aí vocês me deem um retorno se vocês estão vendo direitinho, tá bom? Ó. Dá para ver direitinho aqui? Tranquilo? Tranquilo, gente? Dá para ver direitinho? Sim ou não? Isso é só um braço, tá? Ah, tá. Vamos lá definir. Inicialmente, tá, pessoal? Eu vou trabalhar com o nosso pincel redondo, tá? Nosso pincel redondo, eu vou poder criar algumas formas. Um exemplo. Anderson, eu percebo que algumas pessoas fazem algumas rosas, fazem algumas flores em função disso. Vou pegar aqui, tá? Ó, a minha tinta verde, certo? Vou molhar todo esse pincel, todo mesmo, tá bom? Tirei aqui excesso de produto. Vou utilizar a minha plaquinha só para alinhar as cerdas. Porque o pincel ele vai ficar todo espalhado com o produto. E eu quero que ele fique bem alinhado com um efeito de pontinha desta forma. Depois eu vou ensinar com os pincéis de maquiagem social que funciona da mesma forma. E agora eu vou trabalhar com o tom de branco na pontinha desse pincel. Vou criar já o degradê
de cores, tá? Ó, só na pontinha. Por que que eu quero este efeito só nesta ponta do pincel? Para criar já um processo de esfumado, ó. E aí eu vou fazer só isso aqui. Para alinhar novamente as cerdas do meu pincel. Quando a gente fala de traço, eu vou trabalhar, ó, com a precisão só fazendo o movimento de pressão. Botar um pouquinho mais de força e removê-lo, tá? Como é que a gente faz isso? Vou trazer aqui, ó, vou só pressionar um pouco, voltei. Vou trazer a pontinha, pressiono um pouco, voltei. Aqui da mesma forma. Aqui também. E em cima o último. Só botar um pouquinho maior. Pronto. Anderson, tenho praticamente aí um efeito de uma rosa. Para que eu consiga aquelas ramificações, tá? Eu vou só trabalhando, ó. E eu não recarreguei o meu pincel. Ainda é a mesma quantidade de tinta. Eu vou fazendo as folhas. E o meu esfumado, ele consegue aparecer de uma forma mais fácil, tá? Quero dar detalhe de profundidade dentro dessa rosa, que aí a gente pode colocar, como utilizamos, tá? Um fundo um pouquinho mais claro, eu posso colocar um tom mais escuro, posso colocar um amarelo, posso colocar algo que me dê essa proporção. Vou trabalhar com um pouquinho do preto, para vocês verem esse detalhe, ó. O centro da minha rosa. Mesmo jeito eu posso trabalhar em folha. E eu tenho a minha definição. Se você preferir, é interessante, tá? Só pegar aqui para limpar o pincel. É interessante que vocês entendam que esse processo de construção que conseguimos realizar com traços mais rápidos, quando falamos de artística, isso ajuda muito mais ao profissional a elaborar alguns looks, né, algumas maquiagens, e quando se trata principalmente de público infantil, fica mais fácil você utilizar de uma forma também ágil, porque criança nem sempre tem essa parte de ficar esperando as coisas acontecerem, principalmente devido à necessidade de brincar, outras atividades, certo? Com o mesmo pincel limpo, eu posso criar os arabescos, né, que eu estava falando. Vou utilizar uma tinta azul. Vou fazer o processo da mesma forma, vou molhar todo o meu pincel. Vou já mostrar para vocês. Ó, pincelzinho todo molhado e vou tirar o excesso do meu produto. Com esse excesso, eu vou molhar a pontinha do pincel de tom amarelo. E aí eu vou criar o meu processo de esfumado também, tá? Eu não preciso ficar trabalhando esses esfumados de forma individual. Já com o meu produto e concentração na pontinha do meu pincel, eu consigo fazer essa nuance. Dica bacana, tá? Quando você for fazer esses traços, lembrem sempre de estudar um pouquinho sobre as cores. Um exemplo, cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Aí eu tenho as cores secundárias, que é azul mais amarelo, aí eu já tenho um tom verde e, subsequentemente, eu tenho uma variação de cores. Se eu colocar, tá, uma cor que a gente fala oposta no círculo cromático, eu vou criar um fundo mais neutro que ele vai puxar para o marrom. Então, tenham cuidado em relação a isso. Quando eu trabalho com arabesco, eu venho fazendo aqui, ó, movimento suave. Só com precisão no meu pincel. Ajeitar aqui só a pontinha. Efeitos, por exemplo, tá? De gota.
Vou trabalhar com esses efeitos. E eu vou conseguindo montar algo de melhor definição. Quero trabalhar, por exemplo, fazer aquelas estrelas menores. Coloquei a pontinha do meu pincel aqui e vou puxar para cima, para baixo, para o lado, para o outro, diagonais também. Aí eu tenho uma estrela como se fosse aquela explosão. Se eu quiser montar aquela estrelinha bem tradicional, vou fazer o mesmo processo. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu só vou fazer o quê? Agora juntar um pouquinho, dando essa melhor definição, tá? As pontinhas em relação ao meu processo de trabalho que eu estou construindo junto aqui com vocês. Deixa eu só dar uma definição dessa pontinha aqui melhor, gente. Ó. Certo? Quando eu quero trabalhar com o pincel retinho, que é o pincel que eu estava falando lá, tanto da maquiagem social, tá? Eu consigo fazer uma variação também de cores, utilizando esse tipo de pincel, cores diferentes. Vou utilizar, por exemplo, certo? O meu tom aqui de verde em um lado desse pincel e do outro eu vou estar utilizando o meu amarelo, para vocês verem a definição que a gente consegue fazer de contraste. Posso pegar um outro pincel e colocar, posso pegar também uma espátula e utilizar, vou molhar um pontinho desse pincel aqui, de verde. Do outro lado, vou aplicar um pouquinho do branco, tá? Com o pincel agora retinho. Limpei o pincel para não dar interferência, principalmente no degradê de cores. E do outro lado, ó, venho trabalhando o branco. Anderson, e para não ficar aquela marcação, para não ficar aquela linha ou aquela divisória sobre a minha transição, meu esfumado. Lembra que a gente só alinhava a pontinha do pincel de um lado para o outro? Aqui a gente vai fazer movimento, ó, de vai e vem, com a mesma posição. Ó. Se eu fizer aqui e virar o pincel do outro lado, automaticamente eu vou ter o quê? Outras cores diferentes. E aí eu vou misturar muito. Pode até tendenciar mais para o verde. Quando eu tenho essa definição, eu posso trabalhar uma rosa diferente. Tá dando para ver, gente, bem aqui? Sim ou não? Sim. Aí eu vou conseguir trabalhar o quê? Laterais, ó. Consigo fazer praticamente os mesmos traços que eu estava trabalhando aqui, ó. Deixei meu pincelzinho fino, deitei e trouxe de novo ele mais fino. Fininho, em pé, vou deitar o meu pincel e ele volta para a posição inicial. Isso eu consigo trabalhar com a mesma proposta de fazendo algumas pétalas ou algumas rosas, tá? Essa rosa ela é um pouquinho mais em função de detalhe, porque dentro eu posso aplicar uma outra cor. Quando eu aplico uma outra cor, eu crio basicamente um contraste bem mais intenso. Voltei com o meu pincelzinho reto, desculpa, meu pincelzinho redondo, e ó, estou criando dentro
desse espaço um degradê, um pouquinho de contraste, onde eu tenho uma cor mais intensa. Alguns desses traços, quando a gente vai trabalhar com função também de ilusionismo, que a gente vai ver daqui a pouquinho sobre o nosso vídeo, vai ser fundamental nesse processo de construção. Você ter pressão, um pouquinho de força, pesar a mão na hora do processo e outras você precisa suavizar, tá? Até aqui, tranquilo? Uhum. Sim. Vamos nós. Deixa eu me sentar aqui agora. Isso, gente, esse tipo de trabalho você consegue fazer com as tintas líquidas ou com as tintas que são ativadas por água, tá? Que são o Aquacolor. A gente tem isso aqui que parece, sim, uma proposta de pastinha, que você aplica água, ele vai virar uma pastinha. Ele parece um pozinho, tá? Ó, tem aqui esse que é maior. Tenho também o da Slug, que ele é bem menor, que ele é chamado de pigmento, mas ele é ativado por água. Funciona muito nessas propostas também. E o bacana é que você pode criar essa fase, esse processo de ilusionismo, a gente tem uma melhor definição quando tem essa pressão no meu pincel, quando eu consigo fazer com que ele se torne algo adaptável à minha realidade, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho um vídeo que vai simular como se fosse um tecido. Vou trabalhar um pouquinho na região só do rosto, para que vocês entendam como é que esse processo acontece, tá? Vou utilizar, como o meu rosto aqui não está com uma cor escura, vou estar utilizando um pouquinho aqui do meu preto, tá? Para criar esse contraste. Vou pegar um pincel bem maior, que eu quero que vocês vejam. Molhei aqui a pontinha do meu pincel. Vou tirar o excesso na minha placa. Por que é interessante tirar este excesso na placa? Para que, na verdade, você não pegue uma carga tão concentrada de produto e não fique aquela coisa escorrendo. E aí eu consigo perceber, vou colocar aqui só o espelho para facilitar a minha referência, tá? Ó. Quando eu coloco, por exemplo, um pouquinho aqui, eu vou pontilhando. É uma referência que você pode utilizar. Lembra da pressão do pincel? Agora eu vou apertar um pouquinho, depois vou suavizar. Aperto um pouco e suavizo, aperto um pouco e suavizo. O efeito que é bacana é criar esse espaçamento das cerdas, tá? Entre um e outro. Quando você quer criar algum processo, né, de ilusão, você vai ter que criar algo um pouquinho mais na diagonal. Por que eu trouxe essa técnica em definição de traço? Cria um pouquinho aqui na diagonal. E aí você vai fazer o mesmo trabalho, ó. Eu ainda não peguei mais tinta sobre o meu pincel. Essa região eu tenho que criar um movimento mais sutil. Vou pegar o meu pincel menor só para criar esse esfumado, tá? Peguei o meu pincel um pouquinho de tinta. E aqui eu vou criar esse processo aqui, ó. Este aqui. Certo? Porque do outro lado, eu preciso ter uma mesma definição. Um pouquinho de preto. E aí você faz a mesma definição. Anderson. Oi. Demorou quantas horas para fazer aquela? Tu acredita que eu, na verdade, errei algumas vezes? Isso foi fato. E aí, quando você erra, é um caminho sem volta. Você tem que fazer tudo de novo. Aí você taca muito preto, né? Mas foi umas 2h30. Porque o problema é posicionamento, sabe? Eu achei que ia demorar mais.
Eu achei que ia demorar mais, mas é questão somente mesmo de posicionamento, viu, Gabriel? Principalmente quando você está auto-maquiando. Não, tipo, eu tava vendo umas aulas, umas coisas também, umas dicas, que até a Nick mesmo, ícone da maquiagem, Nick Tutorial, maravilhosa, que ela disse que algumas coisas não é nem... É técnica também, mas precisão é super, hiper, mega necessário. Tipo, ela diz que tem pele que o contorno não pode fugir daquele tracinho pequenininho. Então, você tem que ser preciso na hora de esfumar um contorno ou esfumar um Isso. olho. E é muito disso mesmo, viu, Gabriel? Então, às vezes, assim, por que que tem uma pessoa que tem um estilo ou somente um tipo de maquiagem? Não é que ela só tem esse estilo, é porque, na verdade, o que se adapta melhor ao tipo de rosto é a proposta ao qual ela está usando no momento. Porque, às vezes, tem situações que, se você for analisar ao pé da letra, as coisas realmente parece que não acontecem. Por que que não acontecem? Você, por mais que tenha técnica, tenha um pouquinho de paciência, isso parece meio que fugir do padrão e é um problema. E às vezes aquele detalhezinho faz a diferença. Pode ser que para outras pessoas não, mas para algumas sim, tá? Um exemplo que eu vejo muito disso no mundo da maquiagem, Anderson, é o famoso delineado asa de anjo. Aham. E se você não tiver uma precisão milimétrica de um olho para o outro, meu amigo, O negócio desanda, né? não, E eu, um olho fica bonito, o outro fica parecendo que tá caído, sei lá, ou grande demais. e eu não vou mentir para você. Eu acho ele lindo, mas ele não combina com todo tipo de olho porque você só consegue ver melhor a definição dele quando ele está fechado. Aí quem é que vai ficar andando com o olho fechado? Aí tem algumas particularidades que a gente tem que ter para poder executar, mas tem algo que fica um pouquinho mais surreal, certo? Aí, às vezes, a gente tem que trabalhar com algumas adaptações para criar de fato, mas nem sempre funciona. Ó, mais ou menos isso, né? E aí, vamos trabalhar só uma única aqui no final. Vou trazer na diagonal e vou fazer esse movimento aqui. Uma coisa também que, assim, não critico quem faz, claro que não. Aham. Mas às vezes eu acho desnecessário. Cílio grande demais. Aham. Tipo, o pessoal pesa muito no tamanho dos cílios. E Você a vê que maquiagem nem sempre precisa de uma necessidade dessa, né? isso, exato. Aí você nota logo que a pessoa, tipo, a pessoa gostou dos cílios, mas maquiagem é para impressionar, sim, mas não deixa de ser um clássico. Então, tipo, tem coisa que pesa demais, entendeu? Aí eu acho, às vezes, desnecessário certas coisas, como esse cilhão. Eu, na verdade, eu tenho muito cilhão, eu gosto, mas tem ocasiões que eu opto praticamente de botar muita camada de máscara. Por quê? A pessoa já tem um cílio bacana, então se eu colocar algo em cima, vai criar uma proporção muito maior. Maquiagens, por exemplo, durante o dia, né, para eventos diurnos, eu dificilmente coloco esses cílios assim tão avantajados. Coloco muito fino, porque vai dar, e às vezes elas gostam também de cílios. Aí vai dar uma impressão que ele está bem maior, mas eu capricho muito mais na minha máscara. Eu acho que funciona bem mais assim. E fora que tem pessoas também que já têm os cílios tão grandes, tão bonito, tão preenchido, que nem precisa de cílios postiços. Uma Mas máscara boa. é verdade. E aí complica um pouquinho, porque quando a gente vai trabalhar algo nessa temática, né, de fazer algo mais simples, algumas pessoas dizem ou até acham, é porque ele não quis fazer. Não é porque não quis, é porque não tem uma necessidade. Porque se realmente tivesse uma necessidade, ficava um pouquinho mais fácil você atribuir
essas informações, né? Até repassar mesmo para o cliente. E aí nem sempre isso funciona. E aí, às vezes, a gente fica meio que naquela, faz ou não faz. Existem, por exemplo, perfis de profissionais que eu acho bacana fazer o quê? Você trabalhar com uma proposta mais simples e é uma pegada que esses profissionais têm e faz toda a diferença. Dá aquela coisa, acordei assim, isso faz muito mais impacto de que uma proposta de uma pegada tão, digamos assim, impossível. Eu falo assim, uma pegada quase impossível, né? Tati Bueno, Guilherme Nogueira, porque tem aqueles olhos muito bem elaborados e eu acho lindo. Mas vamos avaliar, né? Eu pego sempre alguma modelo, ou até mesmo clientes para estar utilizando aquela técnica, aí nem sempre se adapta, porque a realidade não é tão interessante nesse processo. Mas é bonito, é artístico, eu, na verdade, tenho uma criatividade, eu tenho um contraste e vibrância das cores, é muito legal. Mas nem sempre a gente tem como reproduzir, devido a essa necessidade em função do olho, né? Verdade. Mas acontece com as melhores famílias. Olha, eu vou colocar aqui o vídeo. Estão vendo a minha tela? Sim. Pronto, para vocês verem como é que foi o processo de construção, tá? Vai ser rápido, não vai ser muito difícil, não. Pintando todo o rosto de preto, tá? Hora a pessoa tá preta, preta. Vou só agilizar porque isso aqui a maioria é tudo preto. Vamos voltar um pouquinho aqui. Pronto, para a gente identificar como é que funcionou esse processo, né, de construção em relação a essa temática que eu fiz. Estava utilizando aí a proposta com fundo escuro e vou aplicar o branco com o pincel menorzinho que eu utilizei, tá? E vou criando essa mesma proposta de suavizando, dando uma melhor pressão no pincel e suavizando para que esse processo de esfumado ele aconteça. Trouxe aí o processo também, ó, lateral, o que deu, digamos assim, uma certa dificuldade. Quando eu trabalho com texturas, né? Por exemplo, eu não tinha feito a cobertura da minha sobrancelha e aí eu percebi que aqueles pelos ele meio que atrapalhou em função disso. Então, teve uma necessidade de você meio que utilizar ou até mesmo improvisar nessa proposta, porque é interessante que você não tenha nenhum tipo de textura lhe impedindo desse processo de repasse do pincel para não ficar algo tão marcado. E aí eu consegui começar dando batidinhas e depois eu deixei a tinta secar para criar também esse efeito mais natural. Anderson, eu sem querer errei, trabalhando-se com tinta ou produtos líquidos. Deixa esse produto secar para depois você consertar. Se você, na verdade, quer apagar, aplicando novamente o preto, se a tinta ainda tiver molhadinha ainda, tá? Se você aplicar, ele vai começar a borrar, vindo para um tom de cinza. E aí não é interessante que você tenha essa proposta ou faça essa utilização, devido principalmente o quê? Não vai trazer uma realidade e uma cor pura do que você aplicou. Tá? Então, deixa ela secar, depois você vai fazendo os seus ajustes ou até mesmo correção, apagando, para que isso fique mais fácil, tá? Eu tive um probleminha que eu apaguei, por exemplo, essa linha é um pouquinho mais abaixo aí. Essa linha em específica eu apaguei, porque eu vi que ficou um espaço muito pequeno para criar esse degradê. Então, eu apaguei, deixei ela secar, apliquei novamente a tinta preta e aí depois eu consegui fazer algo um pouquinho mais embaixo, tá? Funciona para as tintas que são líquidas de forma mais fácil. Quando você está trabalhando com clown, né? Com tintas ou com produtos mais oleosos, o processo de esfumado é melhor você fazer com esponja, porque não vai funcionar você trazendo esses traços de forma mais simples.
E aí você tem uma certa dificuldade, porque é um produto pesado, é difícil de esfumar devido à necessidade, e aí você consegue, na verdade, fazer algo mais interessante com as líquidas. Depois, com a habilidade, você pode trabalhar com as oleosas sem problema algum. O interessante é trazer uma simetria. Se não tem simetria, vamos treinar um lado. Fez um lado, pula para o outro. Fez um lado, pula para o outro. Por isso que tanto também nas maquiagens sociais, a gente costuma fazer uma cor de um lado e a outra cor a gente replica do outro. A gente não faz um olho termina, não faz o outro termina, para não ficar de forma errada ou assimétrico, tá? Algo que, na verdade, eu deixei um olho mais escuro do que o outro. Até pelas trocas de pincéis, pode ser que, na verdade, você meio que se perca. Mas é interessante você ter sempre um lado e o outro, essa proposta de construção, tá? A parte da tinta líquida, ela se torna mais fácil de esfumar pelo simples fato, ela vai secando e você passa as cerdas sem produto algum, você consegue trazer essa proposta bem mais tranquila. Se fosse tinta mais à base de óleo, né, tintas cremosas, aí você tinha uma certa dificuldade, porque é uma tinta que já é pesada, o pincel ele realmente fica super carregado e para você esfumar tem que ter uma paciência também, uma certa dedicação, porque o produto em si, ele é um pouco mais específico e denso. E para cerdas do pincel conseguir esfumar também é um pouquinho mais difícil. Por isso que eles utilizam um pouquinho o dedo, eles utilizam, por exemplo, a bundinha do pincel para poder criar esse processo de esfumado, porque o pincel, as cerdas em si, ele não tem esse processo facilitado de esfumar. Estou criando aí um pouquinho a região de maxilar. O que eu achei mais interessante e, de certa forma, foi mais fácil, que eu achei que não seria, foi a parte abaixo do pescoço. Porque é uma região que eu acho, devido à questão de tamanho, eu achei que eu teria maior dificuldade. Em compensação, o que é que facilitou? Por ser uma região mais plana, eu consegui, na verdade, ter literalmente uma textura não, uma proposta mais lisa de realizar esse traço, porque como eu tenho, e todo mundo tem, logicamente, formatos, desenhos, textura, eu tenho marcas de acne também, que isso enfatiza, principalmente no efeito de foto e de brilho, eu consigo perceber que quanto mais brilho tem, mais elas aparecem, e aí eu consigo perceber que nessa parte abaixo do pescoço se tornou-se mais fácil por não ter esses impactos. Até o processo de esfumado também flui, por ser mais lisa, tá? E isso também influencia quando você vai trabalhar em alguns projetos específicos também. Região, por exemplo, de pescoço, tá? Pela gente fazer sempre esse movimento, é interessante que nesse momento a gente fique meio que intacto, para que isso não seja um problema na hora do teu resultado final, porque vai causar transferência e atrito, né? Em relação ao pescoço. Então você tem que esperar de fato a tinta secar. Se vocês perceberem, no meu pescoço ele tem algumas falhas do preto e aí eu tenho que reaplicar esse produto para poder não ter esse problema. Por isso que às vezes essa parte de automaquiagem, tá? Ela é um pouquinho mais difícil, porque você nem sempre tem uma visão precisa, você tem que se adaptar a alguma realidade e o foco do teu traço. E aí você consegue ter uma visão um pouquinho mais distorcida, porque você só consegue enxergar de ângulo tal. E aí eu faço alguns movimentos e aí vocês percebem que tem uma luz clara e uma luz mais fria, para poder, na verdade, criar esse contraste, que a própria câmera, ela tem isso, porque como eu tenho um fundo mais escuro e como eu estou gravando por celular, ele tem esse impacto de brilho e quando eu me afasto, ele fica com um tom um pouco mais ameno, tá? E aí, quando você trabalha com celular, ele automaticamente, ele entende. Se tá escuro, eu vou clarear colocando um pouquinho mais de intensidade. A abertura da câmera vai me dar maior possibilidade de fazer isso e eu consigo trazer algo
com essa referência, questão de luminosidade quando estamos gravando o vídeo. Na foto, nem tanto, é só ligar o flash, se tiver uma boa iluminação legal. Se você quiser aplicar filtro, também funciona de uma forma bacana. Anderson, e é incrível, né? Nessa questão de maquiagem, quando você vai de uma câmera para outra, tipo, você testa uma câmera exato de um Samsung, de um Xiaomi, de um Motorola, é muito. Eles mudam demais as cores, as nuances mudam demais. Mudam. E aí, às vezes, é o problema, né, que acontece. Porque quando você tem essa variação, essa troca, fica esquisito até pelo simples fato de você perceber, menino, onde é que eu tenho que escurecer, onde é que eu tenho que clarear. Por exemplo, eu fico mais próximo agora. Ela dá uma abertura e depois ela fecha um pouquinho essa iluminação. E é muito esquisito, porque quando eu estava gravando, por mais que foi umas 2h30 aproximadamente, eu tinha que parar, deixar esse foco, voltar, para depois começar o trabalho. Aí quando eu aproximava, fazia o mesmo processo. E aí é você trabalhando, ó, tá vendo? Ó, como ficou mais claro, ele dá uma escurecida. E isso é um processo que às vezes demora quando a gente está trabalhando, principalmente com um celular, né? Que isso é o que a gente tem de mais fácil acesso. Mas é um processo que é necessário devido à necessidade que a gente também tem, até para mostrar alguns trabalhos. E até hoje temos aí algumas marcas também de celulares, por mais simples que ele seja, a tecnologia, graças a Deus, aí está a nosso favor, ele consegue entregar. Mas você tem algumas limitações para produções específicas. Se eu testei, tá? O fundo atrás preto, rapaz, era muito complicado, porque brilhava muito, aí às vezes a tela eu não conseguia visualizar bem, porque eu coloco para gravar, eu tenho um espelho, mas aí a gente tem que dar uma olhada, nem sempre pelo espelho, a gente tem que dar uma olhada pela câmera para ver se realmente está criando esse efeito. E isso é o que pode demorar um pouquinho nas produções. Estou suavizando aí porque estava muito branco, apliquei um pouquinho de preto, só para criar um pouco mais de profundidade. Só agora concentrando um pouquinho mais as linhas. Consertando aí só com um pouquinho mais de preto. Por isso que é interessante deixar secar. Se você fizer com a tinta molhada vai ser um problema. Faltando um pouquinho de simetria aí só na região. E a gente tenta consertar de acordo também com as necessidades. Não pode ser também muito, porque senão a gente vai fazer algo muito distante, criando esse realismo, esse efeito também 3D. Aí o que eu achei mais interessante, porque a referência lá da Ofélia, né, do Glow Up, a lua era literalmente na testa da modelo. Só que eu fiz o desenho inicial, desse, como se fosse um tecido, né, pro meio do meio da testa para baixo. Aí eu fiquei sem testa, por incrível que pareça, né? E aí eu tive que criar essa testa no meio das sobrancelhas, pegando essa região, por exemplo, aqui interna, que aí se a gente olhar de frente, se a gente fizer um desenho, né, direitinho, ele tem uma queda e a nossa lua fica meio que distorcida. E aí, sem querer, eu estava vendo aí, pegou alguns fios, eu, na verdade, deixei essa lua meio que tortinha, mas aí deixei a tinta secar, apliquei o preto, apagando tudo, para poder... De fato, de frente eu consegui esse efeito bem redondo, bem preciso. Mas quando, ó, tá vendo no cantinho interno ele tem tipo uma bolinha ali e eu tenho que apagar aquela região, aquele buchinho daquela lua para não ficar algo desproporcional, porque a lua ela parece amassada na parte quando chega próximo ao nariz. Isso é efeito de quando a gente faz a utilização de alguma câmera ou até mesmo de processo para tirar a foto, tá?
Já fiz aí acho que eu já tinha feito esse conserto aí da minha lua, e aí eu fiz inicialmente uma linha mais suave. Essa linha que eu estou fazendo em específico, eu apaguei, tá vendo, ó? Porque ela não ficou legal no efeito de câmera, agora eu estou consertando e dando definição nessa lua. E aí, se vocês perceberem, tem uma linha ainda, ó, meio que cinza. E aí vou esperar de novo a tinta secar, aplicar uma outra camada para deixar em um tom bem uniforme. A parte mais interessante, utilizou tinta líquida, quando for trabalhar na região dentro do ouvido, né, aplicando mais a camada de preto, ó, dentro do ouvido, tenha um pouquinho de paciência, tá? Porque quando vai se trabalhar dentro do ouvido, esse excesso de produto também você remove com aqueles lencinhos umedecidos, né? Com algodão dá certo? Dá, mas lencinhos umedecidos é melhor porque ele é mais fininho. Você consegue trabalhar de uma forma também tranquila. A região do colo, depois eu fiz a aplicação do preto, que era interessante já ter feito tudo preto, que é o que demorou também. Mas o acabamento foi essa região que eu não tinha feito de preto e eu fiz no final. Ainda escorregou um pouquinho a borda. De frente na minha pálpebra, de tanto piscar, deu esse efeito também desbotado de cor. Coloquei algum filtro aí mais cinza e mais azulado e também coloquei mais com efeito bem natural, para a gente ver uma variação, porque como na série em si ela estava bem neutra, mas aí com reflexo, para mim, ela da foto que eu coloquei como referência, puxava um pouquinho para o azul. E aí eu coloquei alguns filtros, mas algumas propostas eu fiz com que não tivesse esse problema de você criar esta projeção. E foi, deixa eu só voltar aqui. Onde é que eu volto aqui? Vamos lá. Pronto, todo mundo está me vendo? E aí esse processo, quando você cria dessa forma, estes efeitos funciona muito, porque a possibilidade de você criar esse efeito é legal, mas aí assim, é treino. Digamos que nessa maquiagem específica demorou 2 horas e meia, mas antes de fazer ela, tinha treinado, estava treinando em braço, já tinha treinado no rosto, já estava com uns 3 a 4 dias que eu não conseguia este efeito, tá? E aí, quando você não consegue, você realmente tem que treinar, tem que praticar para ter uma dessas referências. Deixa eu só mostrar aqui que eu estava falando com o nosso pincel de maquiagem social. Esse aqui é um pincelzinho chanfrado de maquiagem social, tá? Vou criar aqui rapidinho no antebraço para vocês verem na parte de frente. Os mesmos traços que a gente consegue utilizar com pincéis específicos na maquiagem social, com os pincéis de maquiagem social também consigo trabalhar. Um exemplo, tá? Trabalhando aquela gota que eu estava falando. E aí eu consigo esse mesmo processo aqui, tá? Dá só um pouquinho mais de acabamento, mesma coisa, trabalhando se eu for fazer algum arabesco. É só posicionamento mesmo do seu pincel. E aí, Anderson, queria, na verdade, ver a possibilidade de fazer aqui aquela florzinha, mesma coisa. Pressão no pincel, que você consegue trabalhar. Estou fazendo só com uma cor para vocês verem, tá? E aí eu vou dar o meu detalhe dentro dessa rosa com branco e aqui nesses arabescos, se eu quiser também fazer algum detalhe, eu também consigo. Pincelzinho chanfrado, né? De algumas pessoas que gostam de delinear com pincelzinho chanfrado, funciona muito.
Como na frente do braço tem mais pelo, tem uma certa limitação. Mas a gente consegue trabalhar também. Porque os pelos ele pega um pouquinho, aí fica... Vou tentar fazer essa aqui. Gente, tá meio difícil até para me fazer, viu? Deixa eu ver só uma coisa aqui. É porque é que a posição tá desconfortável. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Ai, Anderson, Oi. um fato que aconteceu. Tu viu que a maquiagem da Rihanna chegou aqui no Brasil para vender? Não, ainda não. Chegou. E aí, já vamos comprar? É isso mesmo, Brasil? Jura? O iluminador dá para me pagar 2 parcelas do IM. Daí você tira, né? Ah, Anderson, os produtos ela influencia assim. Eu digo que influencia porque quando você trabalha com qualidade, as coisas agilizam. É bem mais rápido, não vou mentir para você. Só que quando você está com produtos inferiores, a técnica que você utilizou, quando pega esses produtos mais caros, rapidinho você consegue desmistificar. Só que até a gente chegar lá existe um processo, né? E aí, principalmente financeiro. E aí a gente consegue trabalhar de fato com o que tem, mas não vou mentir. É interessante a gente ter acesso a esses produtos, isso aí faz, na verdade, um diferencial para você como profissional também, porque você não perde tempo. Por exemplo, tem paletas que a gente passa 3 dias, né, e 3 noites esfumando. Tem paleta que você pega, passou, pronto, já está até esfumado. E aí você É. perceber, né, que isso ajuda muito, a gente não perde tanto tempo e, consequentemente, a gente consegue agilizar, né? Quanto maior o investimento, também maior é o valor que eu vou cobrar. Aí, às vezes, a gente se pergunta, será que vão pagar? Aí você deve fazer uma avaliação para ver e de repasse, se paga ou não. E não vou mentir, trabalhando nesse processo de maquiagem, eventos que realmente dão mais dinheiro, a gente já sabe que é noiva, debutante, essas coisas do tipo, casamentos, né? E não vou mentir para você, é um dia que você trabalha, mas trabalha porque é o dia para ela. Se você fizer cabelo, né, e maquiagem, aí você vai ter literalmente esse dia sendo abençoado por essa criatura, mas em compensação você vai ganhar bem. Tem pessoas que só trabalham com esse tipo de evento porque sabe que tem um retorno, automaticamente o investimento é muito alto, mas conseguem sim sobreviver de uma forma bem bacana, né? Se a gente for avaliar, tem pessoas que trabalham nesses tipos de evento, ganham média de 28 mil reais por um evento desse. É. E aí a gente consegue perceber, ah, Anderson, é só cabelo e maquiagem? Não, é o pacote de noiva, né? Que é unha, enfim. Mas isso aí é uma estrutura quando a gente consegue ter, principalmente, investimento. Que aí, aos poucos, a gente vai agregando isso aí na nossa carreira também. Certo? Não, e fora o pacote que eles fecham com daminha, noivinha, madrinha, mãe da Não é uma noiva. pessoa, né? Existe várias pessoas e isso aí vai fazer com que tudo que entre, né, por mais que você tenha aquele certo trabalho, vale a pena no sentido de você conseguir mostrar e se dedicar ao nome, né? Isso vale muito a pena. E aí, gente, alguma dúvida, alguma coisa de novidades? Próxima aula, vamos ver aí o que acontece, né? Em relação às novas atualizações. Mas aí nas próximas aulas eu vou fazer uma enquete. Eu até falei na aula passada que ia fazer, mas devido ao tempo não deu, para a gente revisar alguma coisa em relação a essas propostas, a técnica, para a gente buscar algo diferente e realizar. Eu Beleza? tinha E visto, como é?
Crazy. Pronto, a gente faz, tem problema não, certo? E aí eu vou colocar lá para a gente criar essa proposta. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma demonstração também, tá? Não é certeza com a modelo, que aí fica mais fácil a gente elaborar essa proposta e visualização também de vocês. Certo? Certo. Pois um abraço, um cheiro grande e até a próxima, se Deus quiser. Até. Tchau, Se tchau. Deus quiser, a gente já vai estar em sala. Se Deus quiser. Tchau, tchau, Lidiane. Tchau, gente.